Fala galera, meus amigos do Telegram. Hoje, Thiago, não só do Telegram, mas apesar de tudo isso aqui é um mini-pod especial, né? Mas não só do Telegram, saberemos o motivo em breve. Tudo bem, Thiago? Estamos aí, cara. Fala, Dudu, beleza, cara? Tranquilo? Na verdade, vai estar distribuindo para outros meios, né, cara? Outros podcasts. Com certeza eu vou jogar também. Agonizantes, né, cara? Não mortos, mas... Você puxou a dica aí, vou colocar também esse mini-pod, esse arquivo já, sei lá, vou colocar também no feed, Thiago. Olha só, cara, do Desconstruindo. Boa, tipo boa. assim, você colocar uma... Sabe quando o cara tá em torpor no vampiro e você coloca uma gota de sangue, sabe como é que é, cara? Sim, que só uma gotinha, né? Tá ligado. Tudo bem, Thiago? Tá animado pro nosso papo de hoje? Tudo bom, cara, tranquilo. Ó, muito animado, Dudu. Tô muito animado com o papo e tô louco pra chegar o livro logo, cara. Tô muito a fim de ler, cara. Muito bem. Então, como a galera já deve ter visto aí, né? Sabe o que eu também tô animado, Thiago? Vou abrir meu coração pra você. Além do assunto que a gente vai falar hoje, né? Eu também tô animado do fato da gente estar fazendo um mini-pod especial, cara. Eu espero, né, cara? espero que nesse ano aqui de 2025 a gente consiga, a partir de agora, né, que o livro já tá lançado, já tá lançado, né, já começou a pré-venda, tudo, né, e fazer mais mini-pods especiais, quer dizer, sendo que eu, a princípio, não estou escrevendo nesse momento, né, fazer mais mini-pods especiais, é um sonho antigo nosso, né, cara, um desejo antigo nosso, e todos os nossos mini-pods especiais, Thiago, são de fato especiais, se eu vou olhar bem. Exato. Cara, olha só, a gente fez poucos especiais, olha só o que a gente fez, cara, a gente falou sobre a Ilíada, porra, foi um puta de um programa, cara, né? Foi legal pra caralho, pode crer. E falamos sobre algumas coisas de RPG. Tivemos aquele da literatura gótica, né? Sobre o horror gótico e tal, né? Então, assim, são programas muito bacanas, cara, e engraçado, né? A gente vai no caminho contrário do Desconstruindo. Desconstruindo era muito detalhado, né? Mas esses nossos mini-pods especiais, eles são dinâmicos, isso também é bom. Né? São programas de 1 hora, né? Que você vai... Introdução e Ilíada, então você vai se interessar em pesquisar mais. Então tô animado espero que esse seja o primeiro não, né, mas seja um programa de retomada para que a gente volte aqui aos nossos mini-pods especiais. E o que vamos falar hoje? Já vamos falar aqui sobre o Império do Leste, né, Santo Guerreiro Império do Leste, um pouquinho aí sobre a trilogia, falar uma visão geral da trilogia e falar o que a gente pode esperar, né, do Império do Leste. E a gente tinha essa ideia de fazer esse programa logo no começo da pré-venda, né, Thiago? Logo no comecinho lá, quando começou em março, né? Acho que começou em março, já até me esqueci. Enfim, e a gente... Eu fui me envolvendo com as lives, né? Porque a gente teve transmissões ao vivo no YouTube e tudo. Só que eu achei bom, Thiago. Achei bom. Achei até excelente a gente fazer esse programa agora pra justamente fechar, porque geralmente é normal os podcasts serem, digamos assim, mais um pacotão de informação, né, cara? O cara vai poder escutar durante bastante tempo ali e tudo. Então, esse mini-pod, que provavelmente será um podcast pelo tamanho, ele vai realmente... Sim. Ele vai ser um conjunto de tudo que eu falei ali nas lives, né, um pouquinho sobre a trilogia, mas sobretudo a gente também vai ler os e-mails, né, porque afinal de contas isso não deixa de ser um mini-pod, né? Então a galera mandou alguns e-mails, então a gente vai dividir mais ou menos em 2 blocos, né? O primeiro bloco é uma exposição aqui do nosso papo, e o segundo bloco é meio que um mini-pod mesmo, né? Respondendo a perguntas. Respondendo a galera, exato. Não é isso, Thiago? De bola. Exatamente, cara. Vai ser muito legal, cara. Assim, é um formato que a gente nunca fez, né, cara? Sim. E acho que vai funcionar muito bem. Até porque eu acho que, putz, tu dá esse review do livro, cara, falar um pouco dos outros 2, sabe? Claro. Isso é uma coisa que vai refrescar também a memória da galera vai lembrar e vai se empolgar mais pra ler o terceiro também, né, cara? Pra quem não fez a releitura do 1 e o 2, agora pro terceiro vai dar aquela setada, tu vai ficar no momento exato pra começar a ler o terceiro. E já tem ainda, que eu já dei uma olhada na pauta aqui, algumas coisas, né, cara? Se esperar aí do Império do Leste. Tiago, olha só, então alguns recados antes de começar. Primeiro um recado, claro, né, para lembrar todo mundo, afinal de contas esse mini-pod é mais para isso também, é para lembrar todo mundo que a pré-venda então termina agora. No dia 22 de abril, pra quem está escutando no futuro aí, 22 de abril de 2025, né, cara? Então, você só tem até terça-feira agora, né, terça-feira 22 de abril, pra adquirir o seu exemplar com brindes. Porque no dia 23 começa o lançamento. Então aí você já não pode adquirir com brindes, não vai ter mais brindes, você vai poder comprar sempre que você quiser, mas é até o dia 22, então agora, galera. Então, assim, se você não comprou, corra, né? O link da Amazon tá aqui no descritivo deste programa, seja onde você esteja, enfim,
enfim, assistindo ou escutando e tal. A gente fala muito da Amazon, mas para quem mora no exterior, né, que caso alguém queira comprar, tem muito leitor meu lá em Portugal, por exemplo, né? A Amazon, por incrível que pareça, não manda pra fora, mas outras livrarias enviam. A exemplo da Livraria da Travessa. Então também vou colocar o link aqui, quem quiser adquirir, né, for de Portugal, Canadá, Estados Unidos e tal. Claro que o frete fica caro, né? Mas é possível você adquirir o exemplar físico, né? Através da Travessa ou de outras livrarias, e quem for do Brasil, né? A gente recomenda da Amazon, enfim, na verdade você que sabe, às vezes o cara tem, enfim, prefere outra livraria, tudo, tá, prevendo estar disponível em todas as livrarias, mas então o link tá aqui. Beleza, tchau. O que mais aqui tem de recados da paróquia aqui, cara? Cara, sessões de autógrafo já tem, Dudu, pra maio? Pra o mês de maio, sim, né? O que eu falo assim, o mês de maio já vão ter mais, né? Na verdade a gente tá marcando pra junho e julho, porque junho, cara, eu queria marcar logo outras cidades em junho, só que em junho vai ser um mês que já tem Bienal, né? Exato. E tem o Retiro Literário, certo? Então, a gente reduz a dois fins de semana ocupados, fins de semana ocupados. Eu vou tentar marcar aqui. Na verdade, eu vou falar isso mais pra frente, mas no terceiro fim de semana eu também tenho um evento que eu ainda não divulguei, que é em Toledo, no Paraná, já é um evento na Feira Literária de Toledo. Então, junho vai estar mais ou menos ocupado, só vai ter o primeiro fim de semana, então, além de maio, depois devo passar para julho, né? E vou continuar viajando ao Brasil. Então vamos lá para os eventos, né, onde eu estarei em maio, né? No Rio de Janeiro, agora, dia 9 de maio, sexta-feira, 18h30, Livraria Argumentos do Leblon. Participação, Thiago, especial do Marcelo Amaral. Marcelo Amaral, que fez aí, o nosso escritor também, é ilustrador, designer. Designer que fala, né? É designer ou design? Designer. É designer. Ele foi responsável por fazer toda a parte de mapas, né, do Santo Guerreiro, tanto que os materiais todos dos brindes foi ele que fez, a parte das legiões e tal, todos os mapas. Legal. Né, o Marcelo, ele também fez a repaginada, né, aquelas capas novas da tetralogia. Ah, pô, tá animal, cara. Então, o cara que vai estar comigo lá, né, a mediação é da Juliana Spor, que é minha irmã, né, que também faz parte. Que legal. Faz parte de círculos literários, tudo vai ser bem legal. Rio de Janeiro, 9 de maio, às 18h30, Livraria Argumento do Leblon. E em São Paulo, vou botar no outro fim de semana, que é o 16 de maio, sexta-feira, 18h30, na Livraria da Vila da Fradique Coutinho, mediação do Thiago Cabelo, cara. Conhece esse sujeito aí, cara? Vai ser muito legal, cara. Vai ser muito bom. Cara, eu vou te falar, essa livraria é muito legal, né, Dudu? Ela faz vários eventos, cara. Ela é bem central, né, cara? Eu vou em vários lançamentos lá, assim, galera, principalmente a galera, assim, que a gente convive mais, né, cara? O próprio Rafael Juc fez lá, a Paula Saviero. E, cara, e tu já foi lá umas 2 vezes, né, Dudu? Fui, sim, sem dúvida. Lancei o muito legal, do Norte lá, né? Não sei lá. Porra, muito legal lá, cara. A loja é muito bacana e é bem central. Na verdade, ali depois, porra, fácil de chegar. É fácil de chegar e, né, vai ser sexta-feira, 18h, já é happy hour, né, cara? Porra, então... Exato. Sai do trabalho e vai pra lá e depois tem chopp, quem quiser, né, for de chopp e tal. Então vai ser muito legal, vai ser uma festa. Santos, né? Então, no dia 17 de maio, sábado, 18h, Livraria Martins Fontes. Mediação também do Thiago Cabelo, cara. É a minha cidade, né, Dudu? Aí eu mando em tudo, cara. Na verdade, assim, a Martins Fontes é outra livraria muito legal. Ela fica muito central também, assim, ela tá no meio do Gonzaga, cara, no coração do Gonzaga. É onde o Santos acontece, sabe? Então, porra, super fácil de chegar também, super bem localizado. Eu acho que vai vir uma galera boa, assim. Maravilha, só uma correção. Que legal. Só uma correção, eu falei 18h, é 17h. Quando é sábado, eu tinha marcado para 18, mas a gente recebeu umas reclamações dos leitores, mas vai ser no sábado, vai ser 17h, porque a galera quer sair pra noitada, tudo e tal. Exato. Em Campinas, 18 de maio, domingo, 16h, aí sim, 16h, domingo, na livraria leitura do Dom Pedro Shopping, mediação também do Cabelo, né? Vai estar lá comigo me ajudando. No dia 24 de maio, é um sábado, 18h, vou pra Florianópolis, livraria catarinense do Shopping Beira-Mar, cara. E no dia 25 de maio, domingo, 16h, estarei em Curitiba, na livraria de Curitiba do Shopping Palladium. E no dia 31 de maio, que é o último sábado aí do mês, às 15h, Bienal de Campo dos Goitacazes. Vai ser muito maneiro. Galera, minha cidade ficou de fora, tal. Calma, galera. Não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. 2 lugares ao mesmo tempo.
De todo modo, calma. De todo modo, vale a pena vocês perturbarem as livrarias, né? Você fala, pô, cara, tô vendo que tá... Porque é o que eu tô dizendo, vai dar uma pausa em junho, por essas razões que eu falei pra vocês, né? Sim. Então eu vou voltar em julho. Então, Legal. nesse tempo, você pode falar, né, pra tua cidade, a galera que for do Nordeste, do Norte, cara. Você fala, pô, olha só, cara, o Eduardo tá fazendo evento lá em Campinas, Florianópolis, pô, convida ele pra cá e tudo. Vai no gerente da tua livraria. Ou se tiver algum evento próximo, né? Teve um evento agora, Thiago, em Fortaleza, muito bacana, Bienal de Fortaleza. Eu não fui, porque não lancei o livro ainda, né? Então não tenho o livro pra assinar. Tá. Então eu iria agora e iria em julho, provavelmente. Então, assim... Então é isso, creio que seja isso aí. E o link, tá? Pra quem não precisa ter que decorar tudo, vou colocar um link no post aqui, ou seja lá onde vocês estiverem, porque ele nunca sabe, né? Às vezes tá no Spotify, enfim, aí no post, às vezes tá no Telegram. Eu vou colocar os links aqui, o link aqui pra todos esses eventos, tá? Pra vocês clicarem. Aí você entra lá no evento, por exemplo, se você for, não sei, de Campinas, digamos, né? Você entra no evento lá, você tem lá, por exemplo, evento do Facebook. Se você ainda tiver Facebook, confirma lá, não tenho Facebook. Sempre tem um link pro Google Agenda, por exemplo. Então vai lá, confirma a tua presença no Google, porque isso ajuda a você lembrar, né, cara? Ele vai te avisando. Exato, vai te avisar quando for chegar, exatamente. Tem até evento, eu sempre abro também evento no LinkedIn. Mas se você prefere LinkedIn, então tá lá. Beleza, Tá Thiago? lá. Muito bom? Fechou, Dudu. Muito legal, cara. Vamos começar então, Dudu? Vamos começar, Thiago. Como é que a gente Cara, começa? eu acho legal a gente começar, cara, falando, assim, dando um panorama geral, né, cara? Exatamente. Então, assim, eu acho que, pô, pra você, o que é, cara, a trilogia Santo Guerreiro? Bom, cara, eu acho legal a gente Até pro falar. pessoal que não sabe, chegou de paraquedas aqui, o que é o Santo Guerreiro? Acho que não custa nada falar, né? Todo mundo, a maioria da Exato. galera que nos escuta aqui sabe do que se trata, mas se você ainda não sabe, não tem ideia do que é, vale resumir aqui, né, cara? A trilogia Santo Guerreiro, na verdade, é uma série de ficção histórica, né? O pessoal até pergunta pra mim, né? Como é que começou a ideia de escrever sobre São Jorge? Começou pelo São Jorge. Eu sempre falo o seguinte, na verdade foi o contrário. O São Jorge foi a última coisa que entrou nessa jogada, né? Porque a minha ideia era, desde o início, desde quando eu acabei de escrever a tetralogia Paraíso Perdida, a minha ideia era realmente escrever uma ficção histórica, né? Eu fui influenciado por muita gente, já que você sabe, né? Cornell, Ken Follett, James Clavell, mas... Eu não sei se eu já falei isso em algum lugar, cara, mas foi quando eu acabei de ler. Eu tava até em Natal, você nunca esqueço disso, né? Eu tava no hotel, em Natal, num evento, sessão de autógrafos, eu tava lendo o Físico, né? Que é um livraço, cara, o Físico. Uma ficção histórica sobre um médico, né, da Idade Média e tal. Então eu tava lendo o Físico, aí no final, eu me lembro que eu nunca atraso pra evento, né? Mas eu acho que eu não cheguei a atrasar, mas eu falei, cara, tá quase na hora, eu não conseguia parar de ler o livro, né, cara? No hotel, né? E eu falei, cara, a minha próxima missão aqui eu vou me desafiar a escrever uma ficção histórica, porque eu venho da fantasia, né? E a fantasia tem aqueles... É uma zona de conforto pra mim, né? Apesar de que eu vim me desafiando sempre, né? Você tem a Batalha do Apocalipse, aí quando você chega no Herdeiro de Atlântida, que é o primeiro Filhos do Éden, muda muito, né, cara? Os protagonistas são muito diferentes. Você tem lá no Batalha... O Ablon, que é protagonista, né? A Shamira, tudo. Exato. Aí você chega no Filhos do Éden, né? Você tem Kyra e Daniel. Quer dizer, Kyra, que é uma personagem que não sabe muito bem o que tá acontecendo no início, que é o oposto do Ablon, né? Que já é um cara quase que um... O Ablon é quase que um Maximus, né? Que ele é já um general, né? Exato. E tem o Daniel, que também, ao seu modo, é o contrário do Ablon, né, cara? Porque o Ablon é um herói e o Daniel é um anti-herói. Então mudei tudo, né? Porra, aí chega em Anjos da Morte, muda tudo de novo também, né? Vira uma fantasia histórica, o Anjo da Morte, né? E é uma trajetória de decadência do Daniel no Anjo da Morte, né? Você sabe que é um dos que você mais gosta, né? Provavelmente. Sim, exatamente. Porra, chega em Paraíso Perdido, porra, muda tudo também, mistura tudo e tal, e eu sempre fui me desafiando, né? E eu pensei, qual vai ser o próximo desafio? O próximo desafio, né, eu poderia até pular pra uma coisa muito diferente, né? Mas não, vou indo aqui saindo da minha zona de conforto, mas dando um passo de cada vez, que é a ficção histórica. Porque eu já... Sabe que eu gosto de história e adoro história, sou figurinha carimbada nos Nerdcasts de história. E a Batalha do Apocalipse, se pensar, eu gosto de brincar e dizer que é uma maneira de escrever sobre história, né? Na fantasia, né, cara? Então tem uma viagem pela história da Batalha do Apocalipse desde aquela época, né? Então eu resolvi escrever uma ficção histórica. Aí eu pensei, qual período que eu vou escrever? Porra, eu vou escrever sobre o Império Romano, que era um período que eu mais gostava, né, de estudar. Mas aí, pô, foquei, né? Tem que focar num período mais, né, específico. Então a decadência do Império Romano, que é onde tem menos coisa em termos literários, né? E aí eu precisava de um personagem. E aí eu fui estudar sobre esse período, descobri que um dos eventos mais importantes
importantes dessa época foi a grande perseguição dos cristãos de 303, né? Foi uma perseguição ampla e tal. Um dos personagens importantes nessa perseguição foi o São Jorge, né? Que é um santo meio que fora da curva, né? Porque a gente tem a ideia do santo como sendo alguém quase como um Jesus, né? Que dá a própria face, não sei o que e tal. E ele não, ele é um cara que é um combativo, né? É um guerreiro e tal. Guerreiro, né? Exato. Então, aí peguei esse personagem e tal, e aí resolvi escrever um livro de ficção histórica sobre São Jorge. Só que eu até consegui escrever, mas eu falei, cara, eu não vou conseguir escrever num livro só. Então eu tenho que dividir em 3, porque tem muita informação, né, cara? Muita informação histórica, muita coisa bacana e tal. E aí que surgiu, era pra ser um livro chamado, um romance chamado Santo Guerreiro, e aí acabou se tornando uma trilogia Santo Guerreiro, né? Olha, eu que tava tentando sair dessa coisa de trilogia e acabei voltando, cara, pela força das circunstâncias e tal. Mas no final das contas, Thiago, o que eu falo é o seguinte, né? Que eu assim, no final das contas eu tenho orgulho, né? Eu também já falei isso no Minipod e tal, que a galera, tem gente que gosta do meu trabalho, gente que não gosta, gente que vai criticar, o que é normal. Independente disso, Thiago, foi uma missão que eu cumpri, entendeu? Eu entreguei, né? Tô entregando pra galera mais de quase 2.000 páginas sobre a história. É uma saga, né, cara? Sobre a história do personagem. Então, eu tenho orgulho de ter chegado ao final. Sabe aquela papo que a gente fala, Thiago, de você encerrar um projeto, sabe, cara? Sabe, mesmo quando você chega ao final de um conto, você fala, pô, cara, eu encerrei esse projeto e tô orgulhoso dele. Pode ser um conto de 10 páginas, mas eu finalizei, entendeu, cara? Então isso que eu acho bacana, né? E, enfim, aí acabou dividindo em 3 livros, né? O Roma Invicta, que foi o primeiro, né? Lançado em 2020, que conta a história dos pais. Eu começo com os pais de São Jorge. Imagina só se eu tivesse... Por exemplo, se fosse um livro só, eu ia ter que tirar a história dos pais. Toda a parte do pai é mó legal, né, cara? Pô, perder pra caramba, cara. Aí eu comecei a pensar assim, Thiago, porra, olha como é que é importante, como é que os pais dele... eu não vou dar spoiler aqui, tá, galera? Mas como é que os pais dele são importantes pra personalidade dele, né? Pelo que ele se tornou, né, cara? Né? Você tem o pai, que é um oficial romano, e a mãe dele que é cristã, né? Então você vê ali que é ele, né, cara? No final das contas, né? É a união do pai e da mãe ali. Tem um pensamento também lógico e racional, que era do escravo dele, né? O Strabo, tudo. Então foi importante eu achei importante colocar, né? Contextualizar essa vida dele mesmo antes dele nascer. Então aí tem o nascimento, tem a infância, né, a adolescência, e aí, até o momento que ele entra para a academia militar, né, a famosa escola de oficiais do leste, se torna um cavaleiro, né? Então ele... Sim, isso aí é no Roma Invicta, né, Dudu? Isso, o Roma Invicta encerra... No primeiro livro, encerra aí, né? Encerra fazendo um ciclo, né, cara? Que é toda a vida dele até vamos dizer assim, a juventude, o início da juventude dele, né? Até ele se tornar um homem, né, entre aspas, na questão da maioridade, né, cara? Então... cara, o que eu acho muito interessante no Roma Invicta, Dudu, essa parada que tu falou, puta, se tu tivesse tirar a parte dos pais, eu acho que ia faltar muita coisa, cara, porque a própria concepção do Georgios é muito montada, né, cara? O pai dele vai assumir um lugar, um posto, né, cara? Então, assim, é tudo diferente pra ele. Então, assim, tudo isso, a construção que você fez, se você tirasse isso do pai dele, cara, dos pais, na verdade, né, porque a mãe é muito importante também, até pela formação cristã dela, católica, católica não, cristã, né? Porra, a gente ia ficar meio, assim, lógico, não necessariamente ele poderia conhecer, ter contato com um cristão no futuro e tal, mas, cara, isso sedimenta essa personalidade dele, né, cara? Sim, isso é muito, muito interessante, cara. Com certeza, Thiago. E aí acabou que também tem o seguinte, né? Se parar pra pensar, se eu fosse dividir, né? Se eu fosse fazer um livro só, mesmo que o livro fosse de 1.500 páginas, cara, eu estaria entregando o livro agora, né? Então você imagina que... Exato. Porra, o meu livro último foi o Universo Expandido, de 2016 ou 2018, eu acho que lançou o Universo Expandido. Porra, é muita coisa. Ia ficar um hiato... 10 anos. 10 anos fora do... Não, 10 não, quase 10 quase anos. 10, quase 10. Uns 7 anos fora do mercado, né, cara? Então, e aí, né, eu fui entregando e a galera foi curtindo, foi lendo e tal. E aí você tem o segundo, né, que foi lançado em 2022, que é o Ventos do Norte, né? Que aí retrata a experiência dele, do São Jorge, né? Geórgios, como vocês devem saber, é o nome dele grego, né? Por que grego também? Porque a parte leste do Império Romano, onde ele nasceu, são coisas que a gente vai aprendendo com a história, né? Só falava grego, né? Essa coisa do Império Romano que fala latim é na parte ocidental. Na parte oriental era grego, né? Se falava latim também, mas a
primeira língua era o grego, né? Então eles falavam grego, na verdade. Então o Ventos do Norte mostra a experiência dele como tribuno militar, né? Que é um cargo um cargo elevado, né? Um cargo de oficial do exército romano, e ele vai lutar contra os bárbaros. Ele é mandado pra Germânia, né? Onde o pai dele morreu, né? Pra lutar, ou teria morrido, também não sei. Será que o pai dele tá vivo ou tá morto? Isso é uma das coisas que vão... então, fica esse mistério, que é muito legal, cara. Exatamente, né? E aí ele vai pro norte da Europa lá lutar contra os bárbaros. Aí tem um clima mais gladiador e tal. E também é interessante, né, cara, ver, né? Uma das coisas que eu acho bacana do Ventos do Norte é mostrar como você tá acostumado lá com aquelas... Como é que era o mundo, né? Do Império Romano, por exemplo, né, na Grécia e tal, na Itália, né? Ou mesmo no leste ali, que era uma região desenvolvida, aquela região da Turquia ali, onde fica da Turquia, né? Da Síria e tal. Por incrível que... o Egito, por exemplo, né? Que a gente vai falar um pouco mais à frente, quando a gente falar do Império do Leste, era uma área muito rica do Império. Na verdade, as províncias orientais eram as mais ricas. O Egito era de onde vinha a maior parte dos grãos, né, dos cereais que alimentavam o Império. Então era uma província muito rica. Inclusive, o Egito era a única província controlada diretamente pelo imperador, para que não tivesse problema de ter nenhuma revolta, apesar de que tem. Vou até falar mais para frente. Mas era uma província muito rica. Então ali, naquela região, as legiões, né, as forças armadas, era uma situação. Quando você vai pra Germânia, o cara encontra uma legião lá em frangalhos, cara. Os caras totalmente indisciplinados e tal. Isso mostra também a complexidade, a pluralidade do que era o Império. A pluralidade de idiomas, de religiões, sabe, cara? De pessoas, sabe? De filosofias e de tudo que você possa imaginar, né? De cultura, principalmente, né? Então, se chegar lá na Germânia, cara, os caras estão todos, né? Ele descobre que ele é o único oficial ali, né? Os outros todos são centuriões. Centurião é meio que um suboficial, vamos dizer assim, mas tudo bem. E ele precisava comandar essa legião, enfim, ali você vê a diferença, cara, sabe? Do que era o Império. É porque a gente tem essa ideia do Império Romano como aquela nossa ideia dos filmes de Roma. Na verdade, ele era muito complexo. Então, como uma coisa única, né, cara? Como uma força que dominava tudo e assim era para todos os cantos. E sabe que não, né, cara? Até mesmo o cristianismo, né? Ele era diferente no leste do que era no norte, entendeu, cara? No norte você tinha o arianismo, por exemplo, enfim, tinha várias filosofias dentro do próprio cristianismo. Então, isso que eu acho bacana no Ventos do Norte, mostrar um pouco, sair um pouco. Então, é literalmente uma expansão do que era, né? Daí as capas, né? Você vê em Roma Invicta, é mais aquela região ali mais árida, né? Síria, Palestina, a Turquia ali e tal, né? Então, a capa do Ventos do Roma Invicta é uma capa meio ocre, né, cara? Meio cor de deserto, cor de areia, né? Aí você chega em Ventos do Norte, é uma capa azul, que nos remete a frio, a gelo, coisa assim, né? Sim. Então até isso. E o Império do Leste, que a gente vai falar um pouco, é a capa vermelha, que é o sangue do martírio, né? Do fogo e tal. Então isso tudo faz sentido. Bom, então tem um link que eu vou colocar aqui, mais um link que eu vou colocar, é de um artigo do meu site, Thiago, que ele faz uma recapitulação detalhada dos primeiros livros e também legal. E também nesse artigo eu coloquei um vídeo que é a da live que eu fiz, tá? Então se você não quiser ler e tal, você pode assistir a live, que na verdade até eu cortei o iniciozinho, então tá só tipo um vídeo de 1 hora, onde eu faço recapitulação, então esse resumo, então pra quem quiser é só clicar nesse link que você vai encontrar. Beleza, Thiago? Pô, Dudu, legal, cara, esse artigo, hein, velho? Acho que eu vou dar uma lida. Eu não vi esse artigo, vou entrar lá. Achei curioso. Muito bom. Dudu, vamos falar então agora do Império do Leste mesmo, cara? Do livro que tá chegando pra galera daqui a pouco? Sem spoilers, né, cara? Vamos falar um pouquinho. Sim. Sem spoiler, porque também eu não li ainda, né, cara? Então não dá, sem spoiler. Mas spoiler de livro... eu tô empolgado pra saber um pouco mais sobre o livro, cara. Spoiler de livro não lançado é foda, né, cara? É foda. É sacanagem demais, né, cara? Cara, só em linhas gerais, o que eu posso dizer que é justamente isso, né? É como eu falei antes, o livro, ele é a finalização, né? Eu posso dizer que o personagem principal morre no final, então não sei se isso é spoiler. Mas sabe o que eu acho... Só falta a galera torcer pra ele não morrer, né, velho? Mas sabe o que eu acho legal, Thiago? Vamos pensar o seguinte, né? Como é que ele morre? Né? Como é que ele morre? Você pensa o seguinte, eu vou deixar a galera instigada. Como você... enfim, vou tentar te instigar, vamos ver se vai funcionar aqui, Thiago. Você sabe que na tradição, né, o São Jorge morre de uma maneira muito fantástica, né? Então, assim, ele é torturado pelo imperador e sobrevive a muitas torturas, né? Muitos procedimentos que são impossíveis alguém sobreviver, né? Sim.
Então, e você pensa aqui que a gente está falando de uma ficção histórica, certo? Então, que a gente não vai levar para o fantástico, não é isso? Então a grande questão aqui é o seguinte, né? Você sabe que o personagem principal vai morrer, mas como é que ele vai morrer, né? Será que aconteceu da maneira como a tradição nos fala? Né, pelo menos assim, né? Claro que a gente, obviamente, é bom fazer sempre um disclaimer, né? Que jamais, sim, né? Jamais é minha intenção, né? Desmerecer a tradição, desmerecer a religião, nada disso, né? Mas a gente trazendo por uma visão histórica, vamos colocar assim, né? Mais realista. O que aconteceu exatamente? O que seria natural ter acontecido para o martírio de São Jorge, né, cara? É isso que vocês vão ver, algo completamente novo que vocês não viram em nenhum outro lugar e que é a maneira mais próxima, né, do que realmente teria acontecido. Eu fui nesse caminho, Thiago, desde o início. Você pensa que São Jorge, né, da Capadócia, você já ouviu falar essa música, né? São Jorge da Capadócia e tal. E em maioria dos lugares, o São Jorge é conhecido como Jorge da Capadócia. Eu já falei isso, né, várias vezes. No Roma Invicta, né, e nessa trilogia do Santo Guerreiro, eu resolvi seguir a parte histórica, seguir o que era mais considerado, que era consenso histórico. O consenso histórico é de que ele teria nascido em Lida, né, uma cidade que ficava na Síria Palestina, que era província romana e tal. Então, mas você mudou e tal. Não é que eu mudei, é que eu segui o consenso histórico, né, que, aliás, sim, isso é uma teoria que foi iniciada pelo Edward Gibbon, que no livro Declínio e Queda do Império Romano, que é um clássico, né? E os historiadores até hoje enxergam essa coisa da Capadócia com um certo ceticismo, né? Porque tem aquela coisa de que é o lugar que reivindica o santo, né? Não necessariamente que ele nasceu lá, mas reivindicou o santo. Tinha um bispo chamado Bispo Jorge de Leodiceia, também conhecido como Jorge da Capadócia, que é um bispo do século IV, que aí o Gibbon teoriza, né? Que houve uma confusão aí e tal, etc. Então, eu sempre decidi seguir a parte, o que era mais conhecido historicamente, do aqui doer, né? Então, é isso que eu vou fazer no final desse livro, né, cara? Vocês vão descobrir ou vão ver qual é a versão historicamente mais acurada aí do martírio de São Jorge, né? Assim, seguindo justamente o que diz lá. Mais histórico, né? Mais histórico, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui do livro também, mais detalhadamente, sem dar spoilers, né? O livro começa no Egito. A gente já conheceu aí, né, a Síria Palestina, conhecemos a Turquia, conhecemos, né, Roma nos outros livros, propriamente Roma, né? Conhecemos toda a parte das províncias transalpinas ali, né? O termo do Ventos do Norte, eles atravessam os Alpes ali, vão até a Bélgica, depois, como a gente falou, pra Germânia e tal. E agora a gente vai voltar pro Egito, cara. E aquela coisa que eu falei anteriormente aqui, o Egito como sendo provavelmente a província mais importante de todo o Império, porque era ali que vinha, o Egito era o celeiro de Roma, né? É engraçado que a gente tem essa noção, Thiago, do Egito como... Quando a gente fala de Egito, a gente pensa em deserto Saara, ou não é? Exato. Mas não tem como ser diferente disso, né, cara? Então, quando a gente pensa em deserto, Thiago, a gente pensa em uma coisa meio árida, né, tudo. Só que nós esquecemos, muitas vezes, de que o Egito foi o primeiro grande império do mundo, tá? E por que ele foi o primeiro grande império, a primeira grande civilização, assim, mais organizada nesse sentido? Por causa do Rio Nilo, né? Então, quando você tinha o Rio Nilo, eles tinham controle, eles aprenderam a fazer a irrigação e as secas do Nilo e tal. Eles aprenderam a plantar, né, naquele período específico, aprenderam a colher naquele... Então, as colheitas ali à margem do Nilo eram colheitas muito seguras, né, que você sabia que ia, né, não tinha como dar errado se você... Exato. A fertilização ali da terra era muito boa, né, cara, por causa do Nilo. Isso, a gente tinha... E essa foi a primeira, vamos dizer assim, não sei se é sociedades organizadas, porque você começou a ter, né, uma divisão de funções, entendeu? Porque você precisava, né, alguém precisava colher, alguém precisava moer, alguém precisava cuidar da parte espiritual das pessoas, sacerdotes e tal. Então, por isso que o Egito foi ali, né, conhecido como o primeiro grande império, né? E ali, então, até esse período era uma província muito importante. Então, a primeira missão do nosso querido Geórgios começa, né, tem um gap ali no final nós paramos ali, né, no final do Ventos do Norte. Para quem não lembra, no final do Ventos do Norte, Geórgios é sagrado paladino, que é uma espécie de segurança particular do imperador, né? E ele é mandado pro Oriente, pro Egito, para informar aos aristocratas, né? Tipo, aos políticos lá, que o imperador tá preparando, né? Vai dividir o império, vai ter uma nova divisão administrativa do império, e claro, de fato aconteceu. As províncias vão ser agrupadas em dioceses. Esse nome que a gente escuta da igreja, diocese,
dioceses, começou, na realidade, como as dioceses romanas. Quer dizer, o Diocleciano, ele reorganizou o império nessas províncias. E a grande treta aí é que, ao mesmo tempo que Alexandria, no Egito, era um lugar muito importante, a capital da diocese do Oriente seria movida, na verdade, já tinha uma capital em Antioquia, né, que é lá em cima na Síria, e vai trocar, e aí eles vão perder poder, esses aristocratas. Então o Diocleciano manda um paladino, né, cara, um diplomata dele, um segurança particular, para poder informar isso, e ele já começa o livro, né, cara, com aquela coisa da capa púrpura, sabe, cara, que é muito inspirada. Depois eu gravando Radiofobia com meu querido Léo Lopes, eu nunca tinha pensado nisso. E a gente estava conversando sobre isso que eu tô falando agora pra você, Thiago, e aí daqui a pouco eu sem pensar involuntariamente, eu me lembro do início do Retorno de Jedi. Você lembra do início do Retorno de Jedi, em que o Luke chega no Palácio do Jabba e ele tá transformado, né? Porque acaba o Império Contra-Ataca, o Luke tá ferrado, sem braço, sem mão e tudo, né? Sim. É um garoto, né? E quando ele aparece no Retorno de Jedi, ele não voltou pra treinar com o Yoda, não, viu? Eu achava que ele tinha voltado pra treinar, mas ele não voltou. E ele começa como tudo que ele passou e que ele sofreu, né, cara? Ele começa como alguém, né? Ele sai tirando onda, né? Com a capa meio experiente, exato. Aquela capa preta dele, né, aquela roupa cinza e tudo. Então esse é o clima do início, né, do Império do Leste, o George chegando como paladino no Egito, né, e ele vai fazer isso aí. Só que ele tem uma missão secreta, Thiago. A missão secreta dele, pra quem não lembra, no Ventos do Norte, né, o imperador, lá pela metade do livro, ele recebe a visita de um embaixador chinês, né. E esse embaixador, ele fala pro imperador que ele tem uma grande arma e que ele quer ofertar essa arma Sim. Né, ao Shah da Pérsia ou ao imperador de Roma, aquele que der mais, né, pela essa arma. Aí o imperador fica meio revoltado, não gosta de tudo, e aí o embaixador ele se mata na frente de todo mundo, lá com veneno e tal, etc. Só que fica a questão, que arma secreta é essa que pode mudar o rumo das guerras, né? O que eu posso garantir pra vocês é que essa arma existe, não é invenção minha, é uma arma histórica que muda pra sempre o rumo das guerras, tá? E já te instiguei, hein, Thiago, pra você ver saber o que é, né? Olha, porra. E é verdade. Era isso, cara. E aí, bom, então a missão secreta, né? O Jorge tem essa missão, primeiro avisar os aristocratas que vai ser mudado lá as dioceses, tudo. E a missão secreta dele é encontrar essa arma, cara. Essa arma. Que foda, que legal. E o George, quando tava preso, ele tava preso lá na Bélgica, em Ventos do Norte, ele é abordado lá pelo Numa. Numa era o conselheiro do Constâncio Cloro, e o Numa, ele dá que era um cara meio profeta, tal, etc, né? Ele dá uma informação, né, pro George. Ele fala só, essa arma você tem que procurar tal lugar, e tal lugar e tal. Então o George fala, não, eu vou encontrar essa arma pro imperador, custe o que custar. Então ele vai ao Egito, né, cara, também. E aí, nessa parte do livro, segue aí uma subida pelo Rio Nilo. Pode parecer estranho subida, porque você vê no mapa, na verdade você acha que é descida, né? Mas na verdade, parece descendo, né? mas na verdade, sempre que você vai ao contrário do mar, você está subindo o rio, né? Claro. Sempre na direção do mar, você está descendo o rio. Então ele, na verdade, quando você vê o mapa, ele vai em direção ali vamos dizer assim, ao sul, né? Parece que você está descendo, mas na verdade você está subindo, porque vai contra a corrente, né? Então, só para esclarecer. Então ele inicia, então, essa subida, né, pelo Rio Nilo, e ele, nessa aventura, né, que ela é muito inspirada, de novo, até nem parei para pensar nisso, mas ela é até inconsciente, é muito inspirada ali no Coração das Trevas, né, que é do Joseph Conrad, e que também é Apocalipse Sinal, né, que foi baseado no Coração das Trevas, que exato. Que essa subida pelo Nilo, né, o Apocalipse Sinal, acho que é o Rio Perfume, se eu não me engano, que eles, não sei qual é o rio. Coração das Trevas é um rio lá acho que é no Congo, se eu não me engano, né, que ele, acho que é. E aí, o que ele encontra? Ele encontra, desde ruínas faraônicas até cultos antigos, e no final, o que acontece? Encontra uma cidade, né? Chega na cidade de Tebas, onde tem um general romano que tá amotinado, tá protegido por nada menos do que 3.000 cavaleiros, cara. Uma legião de cavalaria tá amotinada. Caralho. E isso é real, meus caras. Isso é real. É mesmo? Que foda. Então, assim, cara, isso que é o foda da ficção histórica, cara. Porque você,
porra, Começa a descobrir as paradas, né? Puta, pode crer, muito legal. Cara, isso é incrível, cara, porque isso aconteceu, meu irmão, sabe? Isso que é impressionante. Claro que tem a ficção, é óbvio, né, que tem a ficção, tudo, né? Enfim, e é bom, você tem também, né, a partir dessas, é o que eu posso falar aqui também sem spoilers, né, é que a partir daí, né, o nosso Jorge aí, ele pela primeira vez, ele cruza as fronteiras do Império, que ele tem que atravessar o Mar Vermelho pela primeira vez, né, cara? Eu não vou dizer o que acontece depois, porque já seria um spoiler um pouco revelador demais da história, né? Mas o que eu posso garantir é que a gente não pode esquecer o que aconteceu no final do Ventos do Norte. No final do Ventos do Norte, o Imperador recebe aquela informação, né, que a Pérsia, né, os persas estão voltando para invadir o Império, né? Você tem uma invasão, né, que tinha acontecido alguns anos atrás. Esse novo Shah, que acaba de tomar poder na Pérsia, ele faz uma nova guerra contra os romanos. Bem no final do Ventos do Norte, acaba assim, né, ele recebendo um recado lá, enfim, uma carta falando que é o Narses, que é esse Shah aí, ele invadiu a Mesopotâmia, né, e está indo em direção à Armênia, então, que é um estado cliente romano. Então o imperador já começa a se preparar para a guerra contra os persas, só que no meio dessa coisa tem uma rebelião no Egito. Aí você pensa assim, Thiago, porra, historicamente tem essa rebelião no Egito, rebelião provinciana, né, quer dizer, o prefeito do Egito resolve se separar do imperador, enfim, se declarar o imperador do Egito. Porra, aí tu vai falar, cara, será que eu vou retratar isso? Mas não adianta, não tem saída, porque se você não retratar isso na história, não faz sentido tudo que acontece. Então, né, a história me empurrou pra contar essa história, a história da rebelião do Egito, né, que é muito interessante, sim. Né? O imperador, então, primeiro precisa retomar o Egito para depois seguir para a Armênia para essa grande batalha, né? Nessa época, nesse período, nessa parte do livro, o que fica muito destacado também é aquele cheiro, Thiago, que você talvez tenha reparado nos outros livros, aquele cheiro de guerra civil, entendeu? Porque você imagina que o Império também, enfim, não falei isso que é muita coisa, mas vocês que leram os outros sabem, né? O Império ele também estava, além das divisões administrativas e tal, ele estava dividido em 4 regiões, né, que era a chamada tetrarquia, né, o Diocleciano mandava em tudo, certo? Mas ele tinha administração direta pelo Oriente, as províncias balcânicas era o genro dele, que era o Galério, né, na parte da Itália, enfim, Grécia, toda aquela região ali, era o Maximiano, um general muito importante, e as províncias transalpinas era o Constâncio Cloro, que era o pai do Constantino, inclusive, que vamos falar depois. Mas, então você tem 4 caras muito poderosos e você tem sempre aquelas alianças, né? Meio que, né? Um se alia com o outro, aí pode se rebelar e tudo, e Maximiano, ele tá sempre tentando passar a perna do Diocleciano, né? Isso desde os primeiros livros, né? Na verdade, desde o primeiro, ele tá tentando tomar o Império de assalto, né? Então, fica uma divisão clara ali, né? Ainda não existe essa guerra civil, mas tem uma divisão clara entre que é algo que vai acontecer mais tarde de fato, que é uma divisão entre Oriente e Ocidente. Então o Maximiano tá ali em Roma, né, na Itália, em conluio com senadores, o imperador está no Oriente, né? Então existe ali essa divisão entre o Senado e o Senado e o imperador, entendeu? Então o Senado e o imperador começam a se estranhar ali, o que é um pouco estranho, né? Afinal de contas, né? Mas enfim, é o que acontece, né? Bom, na quarta parte do livro aí, cara, são 6 partes, inclusive por isso que eu atrasei um pouco a entrega do livro, né? Porque todos os outros livros tiveram 5 partes, esse vai ter 6. Teve uma parte a mais, né? Isso, uma parte que não é uma parte pequena, não, cara. A 6ª parte é a parte do martírio, inclusive, né? Que tem muita coisa para se falar. Mas vamos lá, na quarta parte do livro, você tem ali diversas questões pessoais dos Jorges que são resolvidas. Eu não posso revelar o que acontece, porque também, né, não posso dizer. Mas quero lembrar todo mundo que desde Roma Invicta, né, você tem aquela questão dos Jorges que teve um personagem, o Drago, né, o Hasdrago, que quando o pai dele morreu, esse personagem que dividia a prefeitura da cidade com o pai, toma as terras mata a mãe dos Jorges, né? Isso não é spoiler, que inclusive tá na contracapa do primeiro livro, né? E toma as terras dele. Então também tem essa questão, né? Será que o Jorge, afinal de contas, vai conseguir retomar o que é dele? Como ele vai conseguir retomar? O que parece uma coisa muito simples, Thiago, que eu vou dizer o seguinte: não, peraí, mas então vai sim. Quem tá ajudando vai com certeza, porque agora ele é um paladino, pô, sabe? Ele faz o que ele quer e tudo. Mas o que eu posso falar pra vocês é que acontece uma coisa surpreendente que ninguém tá esperando nesse momento, e que é uma parada que está nos livros, as pistas estão em todos os lugares. Você vai então entender
que vai acontecer. São questões pessoais, né? Você também isso é uma parada, Dudu, que eu vou te falar, assim, eu sempre, quando eu li, né, tanto o Home Invicta, depois o Ventos do Norte, eu fiquei com isso na cabeça, que eu falei, caralho, será que o Dudu vai voltar lá pra Lida, cara? Porque, porra, vai fazer um desvio muito grande e tal. Então, porra, tu voltou pra resolver esse problema que tu deixou aberto lá no primeiro livro, né, cara? Sem sombra de dúvida, cara. E você tinha falado, no Ventos do Norte, o Drago não aparece nenhuma vez. Acho que vocês falaram isso. Exato, é isso, exato. Clube do Livro, né, cara? É isso. E o que eu posso adiantar aqui, né, que isso já foi, inclusive, tá disponível, aí, as 50 primeiras páginas estão disponíveis na internet. Eu sei que muita gente não leu, eu não leria, pra falar a verdade. Sabe? Não, eu vou ler quanto livro, porque eu também não li não, Dudu. Eu recebi, tá aqui comigo, mas só vou ler quando tiver o livro inteiro. Agora você imagina o que o Drago se tornou, né, cara? Porque ele já tava preparando seu exército particular ali, né, cara? Exato. Ele tinha um controle sobre a plantação de oliveiras, né, que era uma grande plantação de oliveiras que era do Laios, não sei se você vai lembrar disso, né? Tem um campo de oliveiras e tal. Então, o que eu posso adiantar é que ele se torna alguma coisa tipo... Ó, você vai adorar isso, tipo, alguma coisa tipo um Don Corleone, né, cara? Sabe? Que foda, que foda. Que é o caminho natural. Você tá entendendo? Um cara que é um civil, tem todo esse poder, né, cara? Tem um poder comercial também, né, cara? Então, o caminho dele, já que eu tô falando do Drago, a gente não pode esquecer da Tisa, né? Que é a filha dele, né? Exato. Que obviamente, que não é esquecida, ela tem uma participação muito importante aí. Ela se torna alguém muito importante no Chipre, né? Que o Chipre é aquela uma ilha, é um país, na verdade, né? No Mediterrâneo e tal. E é uma região extremamente importante estratégica, cara. Porque ela fica no meio do Mediterrâneo e todos os navios precisam passar quase que necessariamente por ali. Então é um lugar, né? E o que acontece, né? No final do Ventos do Norte, ela imposta como governador um cara que era o escravo dela, né? E o que Mas será que isso vai ficar assim mesmo, Thiago? Ou afinal de contas, na ficção... A galera vai aceitar numa boa, né? Será que a gente precisa de conflito ou numa ficção, né? Então aí que tá as novas questões que vão ser resolvidas. Bom, na quinta parte, então, você tem a guerra contra os persas, né? Que aliás dá o nome ao livro, né? Que é o Império do Leste. O Império do Oeste é Roma, né? O Império Romano, e o Império do Leste, que não é o leste do Império Romano. O Império Romano tem o leste e o oeste, certo? O Oriente e o Ocidente. Mas mais pra leste tem outro império que é a Pérsia, né, cara? Então o Império do Leste é justamente os persas que, então, dominaram. Eles estão já dentro não é bem numa região dos romanos. A Armênia era um estado cliente, né? Um estado que não faz parte não é uma província romana, mas paga impostos para os romanos. Tem um rei próprio, né? Que era o rei Tirídates. Ele tem um rei próprio, mas ele paga impostos justamente para ser defendido por Roma, né? Se precisar de alguma coisa e tudo. Então, o imperador se move, né, para Armênia. Então, a batalha final que acontece, né? Que de fato aconteceu. Procurem Batalha de Satala, 298. Acho que tem duas. Tem uma que é mais para frente, mas a Batalha de Satala de 298 é a retratada aqui em detalhes no livro. É uma batalha que acontece nos portões da cidade, né? Uma grande batalha, onde tudo ali acontece, né? Então, nesse momento ali, é o clímax, não o clímax do livro não, mas é o clímax da questão de combate, sabe, cara? Aquela coisa de que a gente fala muito de clímax, no sentido de que o que é o clímax? É tudo que você aprendeu anteriormente, ele precisa ser utilizado ali, né, cara? Né? Na história, né? Isso é o clímax, é tudo que você aprendeu tem que ser utilizado, e você vê ali tudo que aconteceu, as coisas. Você lembra que quando começa o Ventos do Norte, Jorge está treinando lá na Nicomédia, e eles estão treinando no hipódromo, e tem uns exercícios que os caras têm umas balizas, sabe? O nome do capítulo é 12 balizas, que você tem que acertar as 12 com a tua lança, né? Então, porra, e ninguém sim, lembro disso. E ninguém acerta. Então, isso que é o clímax de uma história, né, cara? E você, nesse momento, ele vai mostrar as coisas que ele aprendeu, né, cara? Ninguém acerta as 12 balizas, né? Mas o que vai acontecer, né? Nesse momento. Então, essas coisas todas... A batalha não pode ser só uma descrição de batalha, tem que ser um momento dramático, não é isso, Thiago? Sim, ficção, exatamente. Né, é o maior momento da ficção, né, cara? Exatamente, um momento dramático. Né? Então você tem ali, né? Você tem ali outros personagens, né, cara, que no final das contas não foram completamente destruídos, como o caso do mago, né? Aquele mago que o Laios tinha enfrentado. Lembra daquele mago que o Laios tinha enfrentado? E aí, né, só Ascalon, né? Era a profecia, só a espada do pai de Geórgio, né? Forjada, né? Nas profundezas do Monte
podcast, né, que eles falavam, né? Só essa espada poderia ter o poder de matar. Será que ele vai matar mesmo o mago ou será que não? Você tem que deixar no ar aí, porque, né, não pode ser tão fácil assim, né, cara? Então você tem essa... Então é isso, né? Então é essa... Então a quinta parte do livro é justamente o Império do Leste, que é essa grande batalha onde tudo acontece, onde todas as trajetórias convergem, né, cara? E aí você... né, tem essa conclusão aí. Então, cara, legal tu comentar aqui, Dudu, dessa guerra do Oriente do Ocidente versus Oriente, né? Cara, que é uma guerra tão antiga, né, velho? Tu me lembrei muito da Ilíada. Exatamente, cara. Isso. O bagulho começou, cara, essa treta começou há muito tempo, né, cara? Com o pessoal ali da Pérsia atacando a Grécia. E, pô, e tu tava falando ali, toda essa região ali do Jorge, tanto é que ele fala grego, então eles são muito influenciados pelos gregos, né, cara? Claro, sim. Então, pô, que foda, cara. Muito legal isso. Sem sombra de dúvida, cara. É a grande batalha, né? Uma grande batalha entre Ocidente e Oriente, né? Simbolicamente falando, né? E é muito legal, cara, as coisas que você vê. E que eu te falar, nessa batalha, ela vai ser a resolução, assim, de toda essa parte. Depois vai entrar a quinta parte, né? Sexta parte final. A sexta parte, que é a última parte, exatamente. Que é a parte final. Isso, aquela parte que era extra, entre aspas. Muito extra, né? Sim. Que é justamente... Não, porque assim, eu penso nisso, Dudu, sinceramente, cara, assim, tu tá falando, eu tô aqui analisando e pensando da construção dessa curva narrativa, sabe? Perfeito. A princípio, você acabaria um livro aqui, Perfeito. entendeu? Perfeito. Que é o ponto alto onde os conflitos Exatamente. que foram criados durante o primeiro e o segundo livro são resolvidos agora. Isso então aí. Aqui tu vai estar matando tudo. Só que aí tu abre um outro parênteses pra contar o que aconteceu com ele, né? Exatamente. E Muito não só, foda, cara. E não só com ele, porque a grande questão aí, né, na sexta parte, que é a parte do Machir, é isso. A ficção histórica é isso. É você usar personagens pra contar a história. A história com H maiúsculo, né? Vamos colocar assim, né? Sim. E a grande questão que está sendo colocada aí, Thiago, histórica, é esse duelo institucional, né? Claro que existem os atores desse duelo, né, que são os bispos, camponeses, soldados, pessoas comuns, os próprios Césares, né, os guerreiros como Jorge e tudo mais e tal, né. Só que o duelo institucional, e isso que eu quero que eu gostaria que as pessoas entendessem, que é esse duelo entre o Império Romano e a Igreja, entendeu, cara? Porque o lance é isso, porque o que é você comandar, né, o que é você... O que é poder, vamos colocar assim, né? O poder é a faculdade que você tem de fazer com que as pessoas te obedeçam, né? Então o imperador tinha poder, correto? O imperador era muito poderoso. Então se o imperador ordenava que o seu soldado fizesse alguma coisa, o soldado obedecia até um certo momento. No momento em que você já tinha soldados cristãos, começou a ter esse duelo, essa batalha por corações e mentes. A batalha não é física, Tiago. Olha só que interessante. A batalha ela é mental, ela é institucional, ela passa pelos corações das pessoas, né? Alguns poderiam chamar de espiritual, mas isso é uma visão, talvez até religiosa. Claro. Eu prefiro chamar de uma batalha por corações e mentes, porque é o que se verifica na história, certo? Então você vê, por exemplo, se o imperador, né, dá uma ordem, o cara... E aí o bispo, né, o cara é um soldado cristão. Ninguém podia saber que ele era cristão, né? Era proibido no exército. E o bispo dá outra ordem, não faça isso. Quem é que fala mais alto? No momento em que a voz do bispo, do sacerdote, ou enfim, da congregação ou da igreja, no momento que essa voz começa a falar mais alto, aí o Império Romano começa a perder poder frente ao cristianismo, entendeu? Que não é uma batalha física, tá entendendo quando eu quero chegar? Esse é o grande ponto da coisa, entendeu? Então, e foi isso que aconteceu. Então, né, o imperador, ele percebeu, isso é muito legal no livro, Thiago, porque vai mostrando as cenas, né, cara, de coisas que, algumas coisas aconteceram, outras coisas que poderiam acontecer, entendeu? Tipo, como, né, governadores de uma província em que ele vê, de repente, seus soldados, né, se recusando a obedecer uma ordem, porque era contra, né, a filosofia, né, a religião deles, né? Então, quando o imperador percebe isso, ele, influenciado pelo Galério que era o genro dele, um notório anticristão, ele resolve, né, promover essa grande perseguição de 303, né? Ele emite uma série de éditos. Éditos são os decretos imperiais, né? Sim. Aí o primeiro, destrói a igreja, né? Prende bispo, né? O segundo édito, a coisa fica pior, ele começa a matar uma porrada de gente, e aí, né, no caso que São Jorge é morto, como é morto saberemos, mas é nenhum spoiler, né, cara? Então,
é aí que começa essa coisa. Mas o lance, né, o que a gente sabe da história é que não deu certo, na verdade, né? Porque quando o Nero, lá em 65 depois de Cristo, começou a perseguir os cristãos, tem a história, né, que o Nero foi o primeiro cara a perseguir cristãos em Roma. Roma pegou fogo, né, teve o famoso incêndio de Roma. Tanto é que tem o programa de queimar CD-ROM, lembra que era Nero? Aquele programa de queimar CD-ROM. Sim, eu lembro que queimava o CD. Por causa do Nero, né, que foi associado com o incêndio de Roma, né. O incêndio de Roma provavelmente aconteceu por causas, enfim, acidentais e tudo, né, não foi nada criminoso, mas o Nero precisava culpar alguém, e ele culpou os cristãos, ele atirou vários deles aos leões. Tá? Enfim, essa história é conhecida. Só que nessa época os cristãos eram uma seita, pequena em Roma. E nesse período, isso em 65, em 303, os cristãos já estavam em todos os níveis, inclusive da administração do império. Funcionalismo público, forças armadas, a burocracia do império. Muitos eram cristãos. Então, quando o imperador manda matar uma porrada de cristão, ele cria uma crise institucional também, né? Tanto é que aí, né, ele não consegue se sustentar no poder. O Diocleciano, galera, isso é história, tá? Fiquem tranquilos. O Diocleciano, ele é o único imperador que ele se aposenta, né? Ele renuncia, né, ao cargo, tudo isso é verdade, tudo. E aí, depois disso, você tem uma série de lutas confusas ali, e finalmente, quando Constantino assume, né, que é o famoso imperador Constantino o Grande, ele emite o Edito de Milão, em 312, que estabelece a liberdade religiosa do império, porque o Constantino falou, cara, isso aí, sem isso eu não consigo fazer nada, né, porque os cristãos já eram numerosos, entendeu? Então, enfim, o fim da perseguição foi esse, né. E sobre martírio, como eu falei, é o que a galera vai saber no final, né, como é que esse cara, que era um paladino, né, cara, era um guarda do imperador, né, um cara, não só um guarda, você lembra que no livro, Thiago, o Diocleciano tinha ido pra campanha da Pérsia com o pai, com Laios, né? Eles eram muito amigos, e o imperador depois patrocinou os estudos do Geórgios. Então, sim. Então o Geórgios, ele na verdade, ele é um afilhado do imperador. Ele é mais do que um guarda-costas, entendeu? O imperador era quase que um pai pra ele, né? Então como é que esse cara vai ser condenado à morte, julgado e condenado à morte, cara? Olha só, como é que isso aconteceu? Foda, né, cara? O que não pode acontecer, né? O que não pode acontecer é que essa transformação seja no estilo episódio 3, né, do Star Wars, né, que é uma coisa que é feita de uma hora para outra, né? Não pode. O que é o ideal de acontecer, né? Que seria o bacana, né, que a gente fala, que é o poderoso chefão, né, que você vai vendo as coisas aos pouquinhos mudando. Poucos acontecendo e o cara se transformando, né? Exatamente. Isso aí esse era o alvo, né? Esse é o objetivo, assim, da coisa, né? E aí, então, então como é que foi, né? Por que isso, né? Como é que isso ajudou na queda do Império Romano? Então, você lembra que eu vou encerrar aqui essa apresentação, que essa fala, né? Antes de entrar nos e-mails, lembrando da profecia da Zenóbia. A Zenóbia, que é uma personagem importantíssima, ela continua. Thiago, como é que vai ser o fim da Zenóbia, cara? Olha só isso, como é que vai ser o fim? Pode crer, né, cara? Isso, tu colocou o fim dela também? Cara, o fim dela... É outra personagem foda, né, cara? Puta, cara, eu até fico arrepiado aqui de lembrar disso, cara. Como é que o fim da Zenóbia? E a Zenóbia tinha profecia, né? Que ele seria o homem que iria destruir o Império Romano. Iria destruir Roma, exato. E como que ele destruiu Roma? Se ele era o cara mais próximo do imperador, né? Então essa que é a coisa final. Eu vou deixar pra vocês essa conjectura. Muito foda, muito foda. E como é que ele se torna um símbolo, né? Pra igreja, pros cristãos e pra todo mundo, né? Tem gente que nem é cristão, enfim, e vê o São Jorge como símbolo e tal, né? Enfim, pro mundo inteiro. Então, isso muito foda, cara. Eu fiquei mais empolgado ainda, cara. Quero que ele chegue logo. Então, isso que eu posso falar aí do Império do Leste. Legal. Muito foda mesmo, cara. Vamos pros e-mails, cara? Vamos lá, Thiago. O que a galera, a gente pediu, né, já que é um Minipod especial aqui, afinal de contas, vamos fazer o que a gente sempre faz, que é a interação com a turma, né, cara? Exato, escutar, né? A galera, né, então, que é legal também. Não que a exposição não tenha sido muito boa, né, Dudu? Acho que a exposição já deu uma setada, assim, na galera, pra empolgar o pessoal já pra ler o terceiro, mas né, é o nosso DNA, né, cara? Nosso DNA, exato, não podemos negar. Vamos lá, vamos pro primeiro e-mail aí, de quem é, Vamos lá, primeiro e-mail, Gabriel Guandalini. Ele fala assim: olá, Dudu. Vi uma notícia que pode te interessar. Ela possivelmente explica um dos fatores que levou ao declínio do Império e a sua queda. Uma nova pesquisa que utilizou a avaliação de camadas de gelo ártico datadas do auge do Império Romano descobriu que havia uma
poluição atmosférica excessiva por chumbo. Essa poluição provavelmente vinha da intensa atividade mineradora de todo o Império. Os níveis eram tão altos que causavam intoxicação, principalmente em crianças. A intoxicação por chumbo causa declínio cognitivo progressivo. A extrapolação aqui é que provavelmente várias gerações foram impactadas por isso, em efeito cumulativo. E isso teria levado a um declínio geral do QI da população romana. Isso ajudaria a explicar a progressiva perda de capacidade administrativa e o enfraquecimento das lideranças, o que, por sua vez, abriu o caminho para a crise do Império. Achei muito interessante, embora acredite que existam muitos outros fatores mais relevantes. Isso me faz entender por que tantos imperadores medíocres chegaram ao poder ao longo do tempo. O que você acha? Um abraço, Gabriel Gonalini. E aí, Dudu? Muito bom. O grande Gabriel Gonalini sempre participa aí, né, cara? A gente fica cara, muito legal. Muito feliz com a participação da galera. Beleza, fui dar uma olhada, né? Ele mandou o link aí da pesquisa. Da pesquisa, né? Eu não sei se pode chamar de pesquisa, né? Enfim, uma notícia aí que ele enviou. Cara, é de uma revista científica até séria, tudo, né? Mas aquela coisa, primeiro que é o seguinte, a queda de um império não se deve a um fator só, como ele próprio falou aqui, né? Como ele pontuou. Lógico. Segundo, que isso aí, o próprio link diz, né? Claro, obviamente, que é uma teoria, né, cara? Na verdade, nem teoria é uma hipótese, porque você não tem como confirmar. Claro que para ser uma coisa científica, você tem que aplicar o método empírico, né? O que é impossível, você não tem como aplicar com grupos de controle e tal, não tem como fazer isso, não dá pra ter certeza. Exato, o que dá pra garantir, isso, né, é uma coisa que é sabida, até cientificamente na questão até biológica, é que eles utilizavam muitos, não pela mineração, tá, mas muitos artefatos de chumbo, como por exemplo canos, né, como copos, etc. E o chumbo de fato causa intoxicação. Mas aí você... não é, como o próprio Gabriel falou aqui, que ele também não compra o gato dentro do saco, né? Então não quer dizer que isso aí, a notícia ele compartilhou porque ele achou interessante a gente comentar, mas é isso, né? Você não tem como ter certeza, enfim, levar daí a ter mineração e poluir a atmosfera, acho um pouco difícil, assim, né? Mais fácil seria essa questão do chumbo intoxicando as pessoas por bebida, né? Beber água contaminada, coisa assim. Mas de qualquer maneira, isso aí não como eu falei, nunca é um fator só, né? São vários, né? Quando tem um evento histórico muito dessa magnitude, né? Mas maneiríssima. Cara, e assim, também, cara, eu não sei se, essa coisa a diminuição geral do QI, por mais que, assim, a diminuição do QI geral sempre vai ter aqueles caras que vão ter um QI elevado e tudo mais, sabe? Então, esses caras provavelmente tomariam o poder e administrariam o império, sabe? Claro. Eu não acho que... eu até entendo o estudo aí, eu acho que, é uma teoria que é válida a ser levada em consideração, mas eu acredito que isso não seria capaz de determinar de vez a queda do império, né, cara? Eu acho que é uma coisa que foi multifatorial, com certeza, e eu acho que teve outros fatores muito mais importantes do que isso. E você pensa também assim, por exemplo, não tô diminuindo, desprezando, achei maneiraço o e-mail dele, né? Mas, por exemplo, você fala assim, os níveis eram tão altos que causavam intoxicação em crianças, principalmente em crianças, né? Você vê assim, cara, aí, como é que você vai ter certeza disso? Você encontrou nos esqueletos alguma coisa que... Não, encontrou, não diz nada a respeito, né? Aí você vê taxa de mortalidade infantil, por exemplo. Cara, a mortalidade infantil até o início, até metade, talvez até os anos 20, 30 ali, cara, era muito alta, cara. Sim, a gente, né, foi, a gente sabe que hoje em dia você tem, né, a medicina evoluiu demais, né, Thiago? Então você tem, remédios, tudo mais e tal. Mas a criança, ela não tem anticorpo. Antes de existir, por exemplo, o antibiótico, por exemplo, cara, a mortalidade infantil era muito, mas muito alta, né? Era uma coisa meio comum, entendeu? Então, eu tô te falando, antibiótico, então pode se considerar até... Quanto é que foi? Acho que foi no início do século, né? Só veio entrar em vigor depois da Primeira Guerra Mundial, eu acho, por ali. Né? Eu acho que é isso mesmo. Acho que na Primeira Guerra Mundial não tinha. Na Primeira Guerra Mundial com certeza não tinha antibiótico. Então você vai pensar que isso aí é a partir dos anos 30. Então, quer dizer, então a mortalidade infantil era muito alta até esse período. Você imagina na época romana, na época de. E criança, você sabe, né, cara? Mete a mão em qualquer coisa, bota na boca, aquelas coisas todas, né, cara? Tem contaminação e qualquer cortezinho, né, meu irmão? Podia infeccionar e, exatamente. generalizar a infecção.
Isso. Foda. Então é interessante essa notícia, mas é algo a ser comentado, assim, bacana, mas também tem que ter um certo ceticismo. E pensando nessa questão de que uma crise dessa magnitude, ela é certamente proporcionada, como o próprio Gabriel falou aí, por muitos fatores, né? Sim, claro, com certeza. Legal, mas é legal mesmo a pesquisa, cara. Muito interessante. Vamos lá, Dudu. Próximo e-mail, Saimaton Ramon Rangel. Ele, o Homem Sorriso. Vai estar com a gente no retiro aí, pô. Vai, certeza. Ele fala assim, ilustríssimos lords da confraria, saudações. Para este programa tão especial, faço uma pergunta igualmente especial. Fiquei curioso para saber o quanto o Dudu examinou a respeito da mitológica figura de São Jorge nas religiões de matriz africana e, se foi o caso, como utilizou em sua esplêndida saga. Pergunto porque minha esposa me contou que na Umbanda, por exemplo, São Jorge é associado a Ogum e que esse orixá teria uma infinidade de histórias de origem. No demais, um forte abraço a vocês e toda a confraria. Atenciosamente, Saimaton Ramon Rangel. E aí, Dudu? Maravilha, cara. Vamos lá. Cara, na verdade, eu estudei pouco por uma razão muito simples, porque essas religiões são todas posteriores, né, a São Jorge, a vida do São Jorge, enfim. Mas o que eu acho mais bacana, mas o que eu posso falar pra vocês são figuras diferentes, tá? O orixá, eu não sei se é na Umbanda, mas acho que é no Candomblé, tá, galera? Mas enfim, me corrijam se eu estiver errado aí. O orixá, ele era uma outra figura, assim, o orixá, o Ogum, ele não é São Jorge, não é isso. Não é São Jorge, o que acontece é que, e aí que é a parte que eu quero entrar, que é a parte que realmente eu acho sensacional, Thiago, que é a questão do sincretismo, né? Quando as religiões afro-brasileiras, eu não sei se eu posso falar afro-brasileiras daquela época, ou se eram africanas, né? Eu acho que já posso falar afro-brasileira, assim, né? Elas eram vistas, né, com muito preconceito, enfim, sempre foram, né? Mas naquela época, sobretudo, na época dos escravos, tudo mais e tal. Então, esse sincretismo era justamente para amenizar esse preconceito. O cara via lá a figura do santo, não, esse cara não é do candomblé, né? Ele é cristão. Na verdade, ele estava adorando o Ogum na figura de São Jorge. Mas você estava engano, Dudu, era até proibido o candomblé no Brasil. Isso. E aí eles usaram o sincretismo para poder burlar isso aí. Então, essa história aí, a gente conhece, né? Agora, a questão toda, que eu acho mais interessante, é que o mesmo acontecia com os cristãos na época de São Jorge. Então, você vê que no próprio livro, né, no Roma Invicta, você tem ali esse mesmo preconceito que era aplicado aos cristãos, os pagãos, né, vamos colocar assim, aqueles que adoravam os deuses greco-romanos, eles tinham esse preconceito em relação aos cristãos. O que os cristãos faziam? Eles adoravam, por exemplo, a imagem de... Isso aí é uma cena do Roma Invicta, do primeiro livro, né? A mãe do São Jorge e as escravas dela lá adoravam uma imagem da deusa Ísis, Thiago. A deusa Ísis, pra quem não conhece... pode crer. Ela é uma deusa que ela tem a estátua dela, tá carregando um menino, né? Que é o filho dela, que é o Horus, né, que é o filho dela com Osíris. Então a imagem é essa, né? Então elas adoravam, e se alguém chegasse lá, não, isso aqui é Ísis. Na realidade, eles estavam adorando que a Nossa Senhora, a imagem da Nossa Senhora e Menino Jesus, né? Então o que eu acho mais interessante é isso, ver como é que a história se repete, né, cara? E isso que é uma coisa que eu acho bacana. Mas tem isso. Na verdade, né, eu fiz uma homenagem, né, porque essa questão da lua é uma questão brasileira, você sabe, né? A questão da lua não vem das lendas antigas, medievais, nem da lenda grega, nem dos romanos. É brasileiro? Não sabia não, cara. É brasileira. Ai, e eu faço uma homenagem ao outro ali, acho que no próprio Roma Invicta, quando eu tenho, acho que é o pai dele, que ele tá, enfim, indo embora pra uma batalha, tal, ele empina com o cavalo contra a lua cheia ali, tal, faço uma homenagem, mas são coisas, né, brasileiras. E por isso que eu não estudei tanto, porque não fazia, é muito posterior, né? Mas acho bacana isso, como é que isso faz parte, né, cara, da história, a história se repete, né? Eu acho que isso deixa a figura do São Jorge mais forte também, né, Dudu? Sem como dúvida. Essa figura mitológica do São Jorge, porque claro, isso. O fato, aqui no Brasil, eu sei que ele é forte em vários lugares do mundo, né, cara? Sem dúvida. Né? Aqui no Brasil, muito Rio, né? Exato. E muito pela Umbanda mesmo, né? A Umbanda carrega isso. Mas é Umbanda ou Candomblé, Thiago? Desculpa a minha ignorância. Que faz o sincretismo é Umbanda. Porque é uma religião brasileira, né? Os orixás. O Candomblé é Ogum. É Ogum. Não, sim, mas o Ogum é um orixá, certo? Não é isso? Sim. Então, aqui na Umbanda, a galera reza pra São Jorge, só que como se fosse Ogum, entendeu? Perfeito, então, perfeito. Você me corrigiu. Ok, perfeito. Eu acredito que é isso também, tudo. Posso estar falando merda, mas pelo que eu lembro, assim, o pessoal falando... Manda e-mails, né?
galera que é da Umbanda, me falava isso. Perfeito. Mas muito legal, cara. Manda e-mail pra se a gente estiver falando alguma besteira, manda e-mail que a gente lê. Exato. Com o maior prazer. Muito bom. Show de bola. Vamos lá, Dudu. Danilo Oliveira Ribeiro, ele fala assim, ó, salve amigos. Gostaria de tirar 2 dúvidas. A primeira em relação à escolha dos nomes de alguns personagens fictícios, isto é, não históricos, da trilogia Santo Guerreiro. Nomes como Policrônia, Tisa, Strabo, Hasdrago, Escudra, tem algum significado específico ou foram apenas escolhas legais baseadas na pesquisa? E a segunda dúvida me surgiu ao ler um trecho de Roma Invicta, quando Laios e Diocles partem para o combate contra o feiticeiro persa Kartir. Ao encontrarem o mago na sala do trono, Kartir proclama um feitiço que é descrito minuciosamente, palavra por palavra. Essa fórmula tem algum significado? Trata-se de algum dialeto da época? Por hoje é só, pessoal. Agradeço antecipadamente a atenção, Danilo Oliveira Ribeiro. E aí, Dudu? Beleza, Danilo também é participante pra caramba aqui do nosso canal do Telegram, né? Manda mensagem lá, muito bacana. Bom, é o seguinte, né? Primeiro questão de nomes, né? O Policrônia é um nome, não foi inventado, né? Um nome que a tradição também dá à mãe dele, tudo, Laios, etc. Aí você pega Tisa, Strabo, Hasdrago, Escudra, né? De fato foram nomes que eu inventei ali para aqueles personagens fictícios. E eu digo aqui a mesma coisa que eu falo sempre quando surge essa questão. Tentar dentro do possível, e nem sempre isso é possível, cara. Sobretudo na ficção histórica é bem mais difícil. Você tentar associar o nome tem que ter uma sonoridade. Tem que ter não, mas seria bom que tivesse associado com a personalidade daquele personagem. Isso é fácil, não, isso é muito difícil, cara. Mas, sei lá, eu imagino o Strabo um cara mais velho, sabe? Tem um filósofo que não tem nada a ver com o Strabo do livro, que é um filósofo antigo, não sei se ele é grego ou romano, acho que ele é grego. Você encontra como Estrabão. Esse cara fez várias viagens pelo mundo e tal. Então tem quase que uma homenagem, também me associava e tal. O Drago, né, por ser uma parada, ele era Dácio. Dácio era uma região ali que seria Transilvânia ali, né? Não era Germânia, não, mas é daqueles povos mais ao norte e tudo, né? Então, usar o nome assim, mais com estilo mais Reich, sabe? Que é um nome um pouco germânico, um pouco russo, uma coisa meio assim, entendeu? E por aí vai, tentar associar meio que o nome, porque é aquela coisa. De novo, isso não é obrigatório, mas tem que lembrar que o personagem é só papel e tinta, né? Então, exato, você tem que fazer o maior esforço para tornar ele real. Isso até na escolha dos nomes pode ajudar. Não quer dizer que seja um fator determinante, mas pode ajudar. Quanto ao feitiço lá do Kartir, né? É um feitiço, na verdade, é um feitiço sumério. Eu tenho uma lista de feitiços sumérios que eu tenho pelo aquele livro, né? O Necronomicon. Aliás, eu já usei isso em alguns outros livros. Acho que, não sei se a Shamira já usou um feitiço desse e tal. Tem o Necronomicon, que é tem vários Necronomicons, né? Mas tem um que é uma lista de feitiços, entre aspas, reais. Reais no sentido que são históricos, né? Não são, mas não sei se fazem efeito, não sei, né? Mas que tem nesse livro, são feitiços antigos, sumérios e tal. Então enfim, esse feitiço supostamente não, é real, se ele funciona, e não posso garantir nada. Aí não tem como saber, né? Mas tem essa coisa. Agora, deixa eu só te falar uma última coisa aqui. Por que usar, né? Ele, na verdade, que no e-mail original, Thiago, ele colocou a fórmula do feitiço. Só que eu não reproduzi aqui, porque você não ia conseguir falar. Exato. Então eu tirei aqui na edição, tá? Mas também tem até porque a gente podia invocar um bagulho estranho. Porra, né? Claro, não, porra, nem fala. Nem fala, cara. Mas olha só, mas assim, sabe que essas coisas, né, da linguagem, até porque eu coloquei, poderia só descrever, ele lançou um feitiço, mas por que eu coloquei as palavras se o cara que vai ler não vai entender nada, né? Sim. Porque eu também acho, cara, que a linguagem, ela tem, ela tem assim um papel, né? Por exemplo, quando eu escrevi O Paraíso Perdido, tinha vários nomes que eu coloquei na linguagem nórdica, né? E aquilo serviu pra meio que transportar as pessoas. Ninguém conseguia falar aqueles nomes, né? Mas quando você lê, você é transportado para aquela atmosfera. Tá entendendo o que eu tô falando? Claro. Da mesma maneira, outro dia eu tava falando assim, né? No podcast que eu participei, até o Perspectivas Adulteradas. Escutem, foi muito legal. E eu participei e a gente tava falando sobre a série Bárbaros. E aí eu tava falando que na série Bárbaros os romanos falam latim, né? E aí, enfim, alguém comentou, acho que brincando e tal, falou, mas no caso você não entende latim, né? Então
pô, não era mais fácil, não falaram isso, né, mas não era mais fácil assistir dublado e tal, mas eu discordo, cara. Eu acho que, claro que tem coisas que eu vejo dublado. Por exemplo, agora estou vendo Black Mirror, Thiago. Eu só consigo ver Black Mirror enquanto eu tô almoçando. Eu boto dublado. Certo. Entendeu? Não tá olhando ali toda hora. E aí Black Mirror não tem um contexto cultural, assim, no sentido, né, Exato, tá? Mas quando você tá falando, né, de algo que tem que gerar um contexto, eu gosto de escutar a sonoridade do latim, cara. Pra mim é bacana, cara. Pra mim faz uma diferença. Pra mim também, cara. Entendeu, cara? Cria uma... Cara, como é que eu vou te falar? Porque quando isso faz... De novo, Black Mirror, tu pode... Sei lá, eu vou pra Itália, o cara faz assistir italiano, coreano. Beleza, Black Mirror não tem esse contexto. Só pra dar um exemplo, tá? Mas quando a coisa entra na parte cultural, é interessante ver como é que a cultura... A linguagem é cultura também. Entendeu, cara? Então, claro. Então, assim, isso influencia na maneira como as pessoas se expressam, na maneira como as pessoas pensam, né? Você considera, por exemplo, que as línguas latinas tem uma diferença entre ser e estar, né? Nas línguas anglo-saxônicas não tem. Isso cria alguma diferença, né, psicológica na pessoa, entendeu? Então, eu acho bacana trabalhar com isso, entendeu, cara? De novo, eu concordo contigo, Dudu. Sem radicalismos. Não tô sendo radical, entendeu? Mas é interessante, às vezes, você vê uma coisa diferente, pode acrescentar ali a atmosfera do que você quer transmitir, né? Eu particularmente, assim, cara, eu vejo também coisa dublada nesse esquema que tu falou, assim, quando eu não tô podendo, ficar olhando direto e ficar lendo e tal. Então, assim, eu bato o olho, mas eu tô escutando ali e me ajuda. Mas se eu tô prestando atenção, eu prefiro, ainda mais se não é em inglês, cara. Porque o inglês até... Mas bem, eu gosto do inglês também. Mas se eu vou ver uma série em espanhol, eu gosto de colocar porque, assim, normalmente, tu associa alguma coisa daquela cultura. Então, tu tá escutando em espanhol, tem a ver, sabe? Eu concordo contigo muito, cara. Muito. Eu acho que tem tudo a ver, cara. Mas, assim, eu entendo também quem vê só o bagulho dublado. Não tem, eu acho que zero problema. E eu acho até legal porque fomenta toda uma indústria de dublagem. Sim, eu sei que é uma galera que rala pra caralho, faz um trabalho muito bem feito. Sim, com certeza. Mas, assim, eu particularmente, se eu tô prestando atenção, se é uma coisa que eu tô ali preso pra assistir mesmo, eu gosto de assistir na língua original, cara. Isso aí, muito bom. Muito bem, Dudu. Próximo e-mail, Guido Giuseppe Scagliuzzi. Já escreveu pra gente 3 vezes. Assim, já escreveu, Ele fala assim, saudações, Dudu, Thiago e demais colegas dessa confraria cheia de pessoas maravilhosas. Espero que estejam todos bem e ansiosos para o final derradeiro da saga do Santo Guerreiro. Bem, a minha pergunta do episódio especial refere-se aos encontros de Jorge com outras culturas e suas entidades místicas, como nas cenas da Torre Escarlate e a do ritual de iniciação do culto de Mitra. É certo que uma porção dos rituais naqueles tempos usava substâncias psicotrópicas para que os adeptos tivessem alguma experiência fora do comum, muitas vezes interpretadas como visões do futuro, contatos com pessoas falecidas, visitas de entidade, entre outras. No entanto, durante a pesquisa para essa trilogia, você encontrou alguma coisa que documentava esses rituais místicos? O tipo de substância que era usada, entre outros fatores? Será que os romanos colocavam algum alucinógeno para criar as ilusões vistas pelos aspirantes a soldados do exército durante as provações? Um grande abraço a todos os confrades, Guido Scagliuzzi. E aí, Dudu? Excelente, fizemos um Bunker X só sobre isso, tá? Que foda. Vou tentar lembrar, se eu coloco aqui, eu vou tentar lembrar de colocar o link aqui. Mas assim, vamos lá. Algumas seitas, né, alguns cultos, eles são documentados, outros não. Eu não encontrei nada nessa parte de alucinógenos, isso eu não encontrei. O que você tem muito de fato, assim, por exemplo, né, os níveis de mistério, por exemplo, né, os degraus que você precisa percorrer para chegar, enfim, a galgar as suas posições dentro do culto, coisa assim. Eu falei no Bunker X sobre o culto de Isis, que era muito famoso também. Um culto... A religião, por exemplo, da deusa Vesta, as Vestais, né, que tinham toda uma preparação para se tornar uma Vestal, tinha todas as provas, tudo. Pensar que as Vestais, Thiago, só existiam 6. Só existiam 6, né, por cada período histórico, né? Só podiam ter 6 sacerdotisas vestais. Elas tinham essa missão de proteger o fogo sagrado, que o templo delas ficava perto do Fórum Romano, e essa chama tinha sido acesa lá na fundação de Roma. Olha só que foda, cara. E ela nunca tinha sido apagada, né? E quando teve a queda do Império Romano, né, elas viram que literalmente, né, o último imperador caiu, elas próprias apagaram o fogo e se dispersaram pelo mundo. A história é maneiraça, cara. Parece coisa de RPG, assim.
Foda, né, cara? Demais, cara. Você tem, por exemplo, né, o culto a deusa Cibele, que era uma deusa trácia antiga, que já foi incorporada na época da República. Esse culto era um culto da Cibele era como é que chama? Mater, era a mãe a grande mãe, né? Como é que é o nome mesmo? Esqueci o nome em latim. Mas era a grande mãe, era a deusa da natureza, de tudo mais e tal. E ela era muito ligada à questão dos augúrios, né, que fazia lá você prever o futuro, coisa assim, etc. É muito legal. E tem o famosíssimo, cara, culto de Mitra, que é retratado em detalhes no Roma Invicta, que aquilo ali tem muita informação pra você ver. Você sabe, né, é informação comum, né, informação pública, vamos colocar assim, a questão dos 7 níveis de mistério, começa com o corvo, depois o soldado, depois o persa, depois o leão, tal. E você sabe muito disso porque tem os templos de Mitra, que são os mitreus, eram todos eles debaixo da terra, eram templos subterrâneos, onde eles faziam uma espécie de refeições rituais. Enfim, cara, tudo isso é documentário fácil de ver, outros menos, mas a questão dessa coisa do alucinógeno não encontrei em lugar nenhum. Enfim, outras culturas eram usadas, né? Então você faz associação e você acaba chegando a essa coisa. Claro que você tem que misturar um pouquinho de ficção e tal, utiliza o que você sabe da história e você remonta. É maneiro, né? Quase como se você reconstruísse o código genético. Sabe quando os geneticistas pegam lá um pedaço do código genético, sei lá, de um animal extinto, tá faltando vários, né? Várias suas lacunas de DNA. Aí você vai acrescentando ali com o que você acha que pode ser e você acaba reconstruindo todo o código genético do que era. Mais ou menos parecido com isso. Mas bacana. Muito legal, cara. Show de bola, show de bola. Muito bem, Dudu. Vamos para as curtinhas, cara? Vamos lá, cara. Vamos lá. Primeira curtinha de hoje. Davi Gomes quer saber mais sobre o processo de pesquisas do Eduardo. Elas são feitas, pergunta ele, de acordo com as necessidades da trama ou a trama se adapta de acordo com as pesquisas? E como colocar tanto conteúdo de forma tão orgânica numa narrativa ficcional? Beleza, pergunta muito boa, né? Na verdade, as duas coisas, né, cara? Porque é justamente isso. Você tem uma ideia de uma trama, você vai pesquisar, e essa pesquisa serve como combustível para a trama. Então é literalmente as duas coisas. É um processo muito interessante, diferente, né, cara? Mas que você tem um interesse, começa a pesquisar e você vai ajudando a montar a sua escaleta, depois o seu roteiro da história e tal, né? Então, uma coisa vai alimentando a outra. E ele pergunta aqui, né? Como colocar esse conteúdo de forma orgânica? A gente já falou bastante sobre isso nos mini-pods tradicionais, né? Eu sempre dou um exemplo, porque como é um dos meus escritores favoritos, que é o Ken Follett, eu não tenho muito problema em também criticá-lo, né? Então tem uma cena acho que é Queda de Gigantes, se eu não me engano, no primeiro, que tem um jantar em que eles começam a falar sobre a guerra que tá vindo, a Primeira Guerra Mundial, e você começa a ver que fica muito chato, porque parece que era objetivo, né, do Ken Follett falar sobre aqueles assuntos naquela cena. Quando isso acontece, não dá certo, começa a ficar artificial, tá entendendo? Sim, exato. Porque diálogo é sempre isso. O cara fala uma coisa, o outro responde de acordo com o que o personagem responderia, que pode ser diferente para cada pessoa. Entendeu? A complexidade de permutações que você tem aí. Então o que eu falo é o seguinte: você tem uma ideia de que aquela cena ele vai falar sobre tal assunto. Beleza. Se forçar a barra, deixa o diálogo como tá e lembra que na literatura, diferentemente do cinema, na literatura, você tem sempre a prosa, né? Vamos dizer assim, a parte de descrição e tudo. Então, se não conseguiu encaixar ali, você pode também contar em vez de mostrar. Então, eu já falei também sobre isso. Não fique tão paranoico. A gente vive falando aqui do livro Poderoso Chefão, que tem várias coisas que são contadas e não mostradas, que são muito boas, cara, sabe? Sim, muito legais. Exato. É uma historinha que você aprende sobre o personagem. Então, a forma orgânica é essa. Você respeitar a verossimilhança dos diálogos. Isso tem que ser respeitado e aí você trabalha com isso. Muito bom, muito bom. Beleza, Dudu. Anderson Mioto pergunta qual povo, fora os romanos, claro, Dudu mais gostou de pesquisar para a confecção da trilogia. E por quê? O povo, também. Cara, eu vou te falar, cara, não sei se posso chamar de povo, tá? Mas assim, eu acho que foram os judeus, cara. Porque você lembra ali que eu falei no começo desse programa, olha só, as coisas fechando, tá quase como se fosse uma narrativa aqui. No comecinho do programa eu falei que eu comecei a ficar interessado em escrever o romance histórico quando eu li o Físico, né? E a história do Físico é o seguinte, a história do Físico, rapidamente falando aqui, é um jovem, né? O cara, ele tem a vontade de se tornar o maior médico do mundo, só que ele é cristão. E o maior médico do mundo tá na Pérsia, ou seja, cara muçulmano. E nessa época os cristãos, eles
eles não podiam entrar na Pérsia, né? Só que os judeus eram tolerados. Então, esse personagem, ele aprende todos os hábitos judaicos, né? Pra poder fingir que é judeu, pra poder estourar com os muçulmanos. Então ele aprende a virar um judeu. Mas o que é bacana também, olha como é que ele entrelaça historicamente a coisa. Esse era um período em que os judeus estavam muito dispersos pelo mundo, né? A famosa história da diáspora, né? Então havia, de fato, muitos judeus que não conheciam muito bem essa sua tradição. Então, quando um judeu chegava numa comunidade, esses outros abraçavam o cara e falavam, vou te ensinar. Então, foi perfeito o período histórico para ele emular, né? Fantasiar de judeu, vamos dizer assim, né? E aí você vai aprendendo muitas coisas interessantes sobre o judaísmo e tal, e aí eu coloquei isso sobretudo, na verdade todos os livros têm, mas sobretudo no Robin Victor. Então eu acho que, né, tem tudo, né, tem judeu que se converteu ao cristianismo, enfim, tem tudo que você possa imaginar, mas eu acho que eu vou colocar os judeus, assim, eu acho que posso chamar de povo, né, enfim, não sei. Sim, muito legal, pode crer, Edu. Ah, cara, mas teve bastante povo que tu visitou ali, né, cara? Porra, muito, os próprios germânicos, né, cara, os francos ali. Exato, Sim. Porra, pode crer. Não, se for listar... Cara, se a gente for parar a pensar, Dudu, porra, tu percorreu o Império quase todo ali, né, cara? Foi todo não, mas assim, mas, pô, tu foi lá pra cima, agora vai lá pro Egito nesse agora. Caralho, muito foda. Cara, então, essa é uma coisa interessante você ter falado, porque a gente não tocou nesse assunto, enfim, durante o programa aqui, que é uma das partes que eu mais gosto de escrever, Thiago, que são as partes de viagem, né? Sim. E, cara, o que você mais que tem muito nos livros é isso, cara, são as viagens. Todos os livros têm isso. Por que são as viagens? Porque é meio que você vai descobrindo, né? Claro que você pensa assim, o personagem está na cidade dele, ele conhece tudo, pelo menos supõe-se que conhece, tem pessoas para quem ele pode recorrer e tudo mais, tal. Sim, claro. Quando você faz uma viagem, está chegando em lugares novos que você não conhece nem o personagem, entendeu, cara? Então você tem aquele deslumbramento assim como o personagem, tá entendendo? Quando você chega. Então, porra, no primeiro livro tem uma viagem muito bacana que é feita justamente com os judeus, né, na caravana deles lá. Sim, muito legal. No segundo livro tem uma viagem muito bacana que eles atravessam, né, os Alpes, cara, sabe? Vão até Sim, lembro, pode crer. Eles não sabem se eles estão no lugar certo, inclusive quando chegam no lugar, enfim, muito bacana. No terceiro livro tem a viagem pelo Rio, né, depois atravessa o Mar Vermelho e tal, aí já não posso falar muito que não vai ser spoiler, mas é isso, né? Então as partes de viagem são muito legais e os povos todos, né, que ele encontra pelo caminho, enfim, tem muita coisa pra se falar aí, né? Muito foda, muito legal, Dudu. Ato Silva, cara, diz saber que durante a escrita de um romance muitas vezes é necessário deixar algumas coisas de fora. Ele pergunta então se existiu algo que não coube no produto final e que o Dudu gostaria de ter incluído. Vamos lá, cara, objetivamente não. Teria tirado se fosse um livro só, esse que foi o dilema, né? E acabei com 3 livros, eu consegui trabalhar muito bem todos os pontos e tal. Bom, tem uma parada que não que eu gostaria de ter incluído, mas a gente fica com o coração apertado porque as histórias nunca acabam, né? As histórias históricas, as histórias históricas nunca acabam. Então quando você encerra ali, né, o Império do Leste, como vocês vão ver, cara, dá pra continuar contando a história. Assim, digamos, né? No caso sem os Georges, né? Claro, obviamente. Mas, cara, o que aconteceu ali, eu não conto, por exemplo, a batalha, até cito no segundo livro, tá? Mas eu não conto a batalha por exemplo, o que aconteceu com Constantino depois, né? Porque depois que os Georges morrem, o Império, ele entra em guerra civil, porque você pensa que o Diocleciano... A história é a seguinte, o Diocleciano, ele abdica, né? Ele renuncia ao trono, aí ele indica 2 Augustos e os 2 Césares que ele deveria indicar, que seria o Magêncio, que é o filho da Maximiana, e o Constantino, que é o filho do Constâncio Cloro, eles são preteridos, tá? Por que eles são preteridos? Por uma razão que vocês vão ver no livro. Então não vou falar aqui nem dar esse spoiler histórico. A razão é muito importante. E aí tem a Guerra Civil, começa a ter uma Guerra Civil, e aí depois tem a batalha final, né, do Constantino contra o Magêncio. A ponte, essa batalha é famosa pra cacete, ela se passa, na verdade, numa ponte que cruza o rio Tibre, já em Roma. Eles, na verdade, vão dominando o território e o objetivo final é os 2 chegarem em Roma e tem uma batalha ali, não é nos portões da cidade, mas é no rio, né? Bem próximo, assim. do rio Tibre, né? Que já em Roma, eles queriam chegar em Roma, né? E claro que não posso, obviamente, Constantino vence, como vocês sabem, e nessa batalha, a famosa
famosa batalha, Thiago, que o Constantino utiliza, ele manda pintar os escudos, né? Ele descobre, olha só, tem a maior parte do meu exército é cristão, então eu vou pintar os escudos com a cruz, cara, porque... Ele usou a favor dele, né, Usou a favor dele, porque tem a profecia, né? Com esse sinal vencerá, é a famosa profecia, né, que tinha. E aí ele pinta os escudos com a cruz e vence, e se torna o Constantino grande. Aí se é a profecia ou é o aí que é irado, né? Porque é a profecia, é algo sobrenatural, é algo místico, ou algo que ele, com a sua capacidade militar e com a sua capacidade, né, de perceber o ser humano, ele viu, cara, isso aqui vai motivar os soldados e venceremos, e enfim. É isso que eu falei, o chumbo, caraca. Porra, ó a ideia do cara. Não tem como esse cara ter um QI baixo, velho. Enfim, mas acho que você fala que o chumbo é depois. Não sei, tem razão, é verdade. Faz sentido, é verdade. Mas entendeu? Então é isso que eu digo, né? Então, bacana. Então, por exemplo, isso eu não contei, porque já não é mais a história de São Jorge, sim, né? Exato, é posterior, né, cara? Olha só o que pode vir daí, né, cara, das histórias. Foda, né, então, cara? Pode crer. Então, o difícil é você parar. Eu vou te falar, cara, quando eu acabei de escrever o livro, eu falei, cara, eu não tô acreditando, porque você imagina que eu tô nessa toada há 5 anos, cara, sabe? Então, porra, como é que você vai parar? Sobre isso poderíamos até falar em outro mini-pod. Pode crer. Pode crer, muito foda. Muito bem, Dudu. E pra concluir, Gabriel Gonalini. De novo. Pô, ele pergunta qual a parte ficcional dos 2 primeiros livros o Dudu mais gostou de escrever. Porra, pergunta difícil, cara, pro autor. Cara, dos 3 livros que eu mais gostei de escrever, deixa eu pensar. Então, cara, eu não posso falar porque é spoiler, né? Mas uma das coisas que eu posso falar assim de leve é que uma das coisas que eu me inspirei muito do Cornell e que eu tento fazer nos livros é trazer a questão mística e até mágica, só que sem você te dar uma certeza de que é mágica, entendeu? Porque afinal de contas estamos falando em ficção histórica, né? Tá entendendo? Sim. Então eu não posso te falar, esse cara realmente voou, por exemplo. Não posso falar isso. Não posso mostrar o cara voando de forma alguma, né? Isso não tem nada a ver. Mas, só pra dar um exemplo, né? Um mago lançando uma bola de fogo e tal. Mas essas partes místicas, cara, foram as partes que eu mais gostei de escrever, cara, porque eu me trabalhei ali pra, né, dar aquela coisa. Só pra dar uma... Não vou dar um spoiler, mas pra vocês terem uma ideia, um dos personagens que aparece no Império do Leste é o São Cipriano. Sabe quem é São Cipriano, Thiago? São Cipriano era o maior bruxo do Império, o maior ocultista do Império e que se converteu ao cristianismo. Se converte ao cristianismo, tô ligado. É famoso. Vira santo depois, né? Vira santo, São Cipriano, né? Então tem todos. Então só vou deixar essa pincelada que é o que eu posso falar. Que foda, que legal. Porra, nem sabia que tu tinha colocado Cipriano na parada. Eu não ia falar esse spoiler, mas eu acho que é leve pra galera. Legal. Porra, até empolga mais, cara. Porra, me deu mais vontade ainda de ler, porra. Que legal, Dudu, show de bola. Dudu, é isso, cara. Chegamos ao encerramento aí, né, cara? E-mails, cara? Pois é, cara, um mini pod que, na verdade, creio que um podcast, né, cara? Vamos colocar assim. É o nosso presente pra vocês que nos acompanharam durante toda essa jornada da pré-venda, né? Eu quero dizer, então, que hoje, né? Eu vou falar uma coisa que primeiro que vai parecer que é mentira, mas é verdade. Eu acabei de juro que é verdade, juro por São Jorge aqui, olha só. Eu acabei de receber e-mail nesse instante quando estava gravando a minha editora, falando que os livros com brindes estão acabando, tá? Ela falou o número aqui, eu não vou falar, pouquíssimas unidades. Então, se você quer o livro com brindes, talvez os brindes terminem antes do dia 22, tá? Então, se você quer o livro com brinde, mas, porra, se você quer presentear alguém, tô falando, cara, não é papo de vendedor, a gente tá falando, né, Thiago? Falamos aqui, recebi e-mail da editora aqui, inclusive com a parada da Bienal, tá? Que vamos falar depois, e então, se você quiser o livro, até mesmo se você quer, porra, mas se quero ter, vai virar raridade. Cara, compra o livro agora. Porque depois de aquela coisa, que nem o crowdfunding, Thiago, o pessoal fica até hoje falando, porra, quando é que vai ter um novo capa dura e tal? Crowdfunding nunca mais vai ter. Então, não se vai você rolar, quiser, exato. Então, faça a sua pré-compra agora, né? Se ainda tiver os livros, acho que vai ter ainda quando você está lançando esse episódio. E aí, né, enfim, e nos vemos, como a gente falou aí, nos lançamentos, né, cara? Você vai estar comigo aí em São Paulo. São Paulo, com certeza. Santos e Campinas. E você estará comigo provavelmente na Bienal. A gente vai divulgar ainda o dia certinho e tal. Fechou, Thiago? Show de bola, Dudu.
Cara, lembrar a galera para continuar escrevendo para eduardospor@gmail.com. Lembrando que lá no nosso Minipod tradicional é aquela coisa, cara. A fila tá grande mesmo, tem alguns meses aí. Então, assim, escreve, a gente vai ler, a gente tem esse compromisso de ler todos os e-mails. Pode demorar, mas você pode ter certeza que seu e-mail vai ser lido. Muito bom, se estiver escutando esse áudio por outras mídias, agregadores e plataformas, acesse e confira nosso canal no Telegram, no endereço t.me/Eduardo. Fechou, Thiago? Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem. Até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau.